Hoje, talvez você sinta ansiedade por causa de uma mensagem, ou de uma conta, ou de uma conversa que ainda nem aconteceu. Seu corpo pode reagir como se algo estivesse prestes a atacar, mesmo quando você está parado, sentado, olhando para uma tela. E a resposta real é muito mais estranha. Talvez a ansiedade não tenha começado como um defeito. Talvez ela tenha começado como um superpoder antigo. Um sistema de previsão criado para manter seus ancestrais vivos em um mundo onde perceber o perigo cedo podia ser a diferença entre voltar para o grupo ou desaparecer antes do pôr do sol. Então, por que esse superpoder parece tão ruim hoje? Porque ele foi feito para um mundo que já não existe. Seu cérebro não evoluiu para notificações, entrevistas, calendários lotados, boletos, caixas de entrada e mensagem-resposta. Ele evoluiu para rastros no chão, para rostos desconfiados, para mudanças no vento, para o silêncio estranho antes de um ataque. Ansiedade é o seu cérebro tentando responder a uma pergunta antiga: e se algo der errado? Essa pergunta salvou vidas. Ela fazia seus ancestrais olhar mais uma vez para a grama alta. Ela fazia alguém guardar comida antes da fome. Ela fazia o corpo preparar energia antes que a ameaça chegasse perto o bastante para ser vista. Mas hoje, essa mesma pergunta aparece quando ninguém está caçando você. Ela aparece antes de dormir. Ela aparece quando uma pessoa demora para responder. Ela aparece quando você abre a câmera antes de uma chamada e vê seu próprio rosto parecendo cansado. O perigo mudou, o alarme ficou. O neurocientista Joseph Ledoux estudou como o cérebro detecta ameaças e prepara respostas rápidas antes que você tenha uma explicação consciente. Em linguagem simples, seu cérebro pode começar a reagir antes de você terminar de entender. Isso parece injusto. Mas em um mundo antigo, era útil. Se uma sombra se movia no mato, o corpo não podia esperar uma investigação calma. Ele precisava acelerar, precisava tensionar músculos, precisava colocar atenção no perigo possível. A ansiedade é, em parte, esse movimento antecipado. Não é apenas medo olha para um perigo presente, a ansiedade olha para um perigo possível. Percebe a diferença? O medo diz, aquilo está aqui, a ansiedade diz, aquilo pode acontecer. E essa capacidade de sofrer com o que ainda não aconteceu é uma das coisas mais humanas em você. Ela nasce da imaginação, nasce da memória, nasce da sua habilidade de viajar para o futuro sem sair do lugar. Seu cérebro faz simulações, ele testa cenário. Ele pergunta o que pode quebrar, quem pode rejeitar você, onde você pode falhar, o que você pode perder e como evitar isso antes que seja tarde demais. Isso é cansativo, mas também é brilhante. Um animal que só reage ao presente vive preso ao presente. Um animal que imagina o futuro pode preparar ferramentas, escolher rotas, evitar conflitos, guardar comida e cuidar de feridas. Seu problema não é ter esse poder. Seu problema é que esse poder não sabe quando parar. Robert Sapolsky, pesquisador do estresse, explicou que muitos animais ativam uma resposta intensa quando existe uma ameaça real e imediata. Depois, quando a ameaça acaba, o corpo volta ao normal, mas os humanos conseguem ativar respostas parecidas apenas pensando. Você pode estar seguro e ainda assim fazer seu coração acelerar por uma conversa que talvez aconteça amanhã. Você pode estar deitado e ainda assim sentir o corpo como se estivesse correndo. Você pode sofrer por um futuro que ainda não existe. Isso é o superpoder saindo do controle. Seu corpo não sabe que a imagem mental é apenas uma imagem. Para partes antigas do cérebro, uma ameaça imaginada pode parecer suficiente para ligar o alarme. A mente mostra, uma cena o corpo acredita e você sente. Por isso pensamentos não são leves. Eles podem mudar sua respiração, podem apertar seu peito, podem alterar seu sono, podem fazer suas mãos procurarem o celular como se uma resposta estivesse escondida ali. Mas de onde veio essa tendência de esperar problemas? Ela veio de um mundo onde os otimistas descuidados talvez pagassem caro. Imagine dois ancestrais ouvindo um ruído atrás de uma árvore. Um pensa que não deve ser nada, ou outro pensa que pode ser algo. Na maioria das vezes, talvez não fosse nada. Mas a seleção natural não premia quem está certo na maioria das vezes. Ela premia quem continua vivo quando está errado. Or vendo perigo demais custa energia. Or vendo perigo de menos pode custar a vida. Qual erro a evolução aceitaria melhor? O psicólogo Aaron Beck, um dos nomes centrais no estudo da ansiedade e da terapia cognitiva, mostrou que pessoas ansiosas tendem a interpretar situações ambíguas como mais ameaçadoras. Em palavras simples, quando a informação é incompleta, a mente ansiosa preenche o vazio com risco. Uma demora vira rejeição, um olhar sério vira julgamento, uma dor no peito vira desastre, um silêncio vira sinal. Esse padrão parece exagerado agora, mas em um ambiente antigo, ambiguidade era uma zona perigosa. Quando você não sabia desconfiar podia ser útil. O problema é que o mundo moderno é feito de ambiguidade. Mensagens sem tom, resultados que demoram, notícias incompletas, relações confusas, trabalhos instáveis. Sinais sociais pequenos demais a interpretar com segurança. Seu cérebro antigo entra nesse mundo e tenta fazer o que sempre fez. Ele procura ameaça, ele completa lacunas, ele tenta controlar o incerto. Mas a incerteza moderna não acaba quando você corre. Ela continua na tela, continua no banco, continua na caixa de entrada, continua no pensamento. Como fugir de algo que não tem corpo? Essa é a pergunta que transforma a ansiedade em prisão.
Porque seu sistema de ameaça foi feito para ações claras: correr, lutar, congelar, chamar alguém e evitar uma área. Mas muitos perigos modernos pedem paciência, planejamento, conversa, tolerância ao desconforto e espera. Seu corpo quer resolver agora, a vida diz depois, e nesse intervalo, a ansiedade cresce. Ela fica girando como uma roda que não encontra chão. Talvez você conheça essa sensação. Você tenta descansar, mas o cérebro abre uma lista. Você tenta trabalhar, mas ele imagina fracassos. Você tenta conversar, mas uma parte de você monitora cada palavra, cada expressão, cada pausa. É como se existisse um vigia dentro da cabeça. Esse vigia nunca tira folga. Em pequenas doses, ansiedade e atenção ao futuro. Ela pode ajudar você a estudar, pode ajudar você a se preparar, pode impedir decisões impulsivas. Pode fazer você cuidar de algo antes que vire crise. Então, quando ela vira problema, quando deixa de informar e comandar, quando a preparação vira paralisia, quando a prudência vira fuga, quando a mente confunde possibilidade com certeza, quando todo talvez soa como perigo. O psicólogo David Barlow descreveu a ansiedade como ligada a uma sensação de ameaça futura e falta de controle. Essa parte é essencial. Você não fica ansioso apenas porque algo ruim pode acontecer. Você fica ansioso porque sente que talvez não consiga lidar com isso. A mente imagina o problema, depois imagina você pequeno diante dele. E o corpo responde a essa desigualdade. Mas essa imagem nem sempre é verdadeira. Ela é uma previsão, e previsões podem estar erradas. Seu cérebro é poderoso, mas não é um oráculo. Às vezes ele acerta, às vezes ele protege, às vezes ele exagera, e às vezes ele transforma uma pequena possibilidade em destino inevitável. Por isso a ansiedade parece tão convincente. Ela não chega como opinião, ela chega como sensação, e sensações parecem evidências. Se seu peito aperta, parece que algo está errado. Se seu estômago afunda, parece que o futuro já mandou um aviso. Se sua mente dispara, parece que existe uma emergência. Mas sentir perigo não prova perigo. Isso é difícil de aceitar, porque seu corpo fala alto. Ele fala com suor, fala com tensão, fala com insônia, fala com aquela necessidade de verificar mais uma vez. Mais uma mensagem, mais um sintoma, mais uma garantia. É por alguns segundos. Verificar parece aliviar. Mas o alívio ensina algo perigoso. Ele ensina que a verificação salvou você. Então o cérebro pede de novo, é de novo. A ansiedade promete segurança, mas muitas vezes cobra liberdade. Ela diz que você só precisa evitar aquela situação, só precisa controlar aquela conversa, só precisa prever todas as respostas, só precisa esperar até se sentir pronto. Mas a vida não entrega certeza total. É quanto mais você exige certeza para agir, menor fica o mundo onde você consegue viver. Então o que significa recuperar esse superpoder? Não significa destruir a ansiedade, significa recolocar a ansiedade no lugar certo. Ela pode ser um mensageiro. Não precisa ser governante, ela pode dizer, preste atenção. Não precisa dizer obedeça, ela pode apontar uma possibilidade. Não precisa transformar possibilidade em sentença. Uma forma simples de começar é perguntar se isso é um perigo presente ou um perigo imaginado. Se é presente, teu corpo talvez precise agir. Se é imaginado, sua mente talvez esteja simulando. Simulações podem ser úteis, mas você não precisa morar dentro delas. Outra pergunta ajuda. O que está sob seu controle agora? Não o mês inteiro, não a vida inteira, não todas as opiniões de todas as pessoas. Agora uma mensagem clara, um copo d'água, uma respiração mais lenta, um passo, uma conversa, um limite. O cérebro ansioso tenta engolir o futuro inteiro. Você pode devolver a ele apenas o próximo pedaço. Isso não é fraqueza. É treinamento. Cada vez que você sente ansiedade e ainda assim age com cuidado, ensina algo ao corpo. Cada vez que você não foge automaticamente, ensina algo. Cada vez que você deixa uma incerteza existir sem tentar esmagá-la, ensina algo. O corpo aprende devagar. Mas ele aprende que desconforto não é desastre. Aprende que pensamento não é profecia. Aprende que coração acelerado não significa necessariamente perigo. Aprende que você pode sentir medo e ainda escolher. Talvez essa seja a verdadeira versão moderna do superpoder. Não prever tudo, não controlar tudo. Não eliminar toda ameaça possível antes de viver. Mas notar o alarme, entender sua origem e decidir se ele merece dirigir suas mãos. Porque dentro de você existe um ancestral atento. Ele quer que você sobreviva. Ele observa as sombras. Ele escuta os ruídos. Ele imagina problemas antes que apareçam. Ele não é seu inimigo, mas ele também não entende o seu mundo. Ele não sabe a diferença entre um predador e um e-mail. Entre uma reunião difícil e uma emboscada. Entre uma sensação ruim e um destino ruim. Você precisa traduzir o mundo para ele, com paciência, com repetição, com coragem pequena, com a lembrança de que um alarme antigo pode tocar alto mesmo quando a porta está fechada. O quarto está seguro e o futuro ainda não aconteceu. Hoje, talvez você sinta ansiedade por causa de uma mensagem. E talvez essa sensação seja apenas um superpoder pré-histórico tentando proteger você de um perigo que não está mais ali.